Ok, de volta com Cidade Alerta Paraíba desta quarta-feira. E por ser quarta-feira é dia do nosso quadro Alerta Saúde. O dia 1º de dezembro, que foi no último domingo, é considerado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E inicia também o chamado Dezembro Vermelho, que tem como foco alertar as pessoas sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV/AIDS. O Ministério da Saúde estima que 135 mil pessoas vivem com HIV no Brasil e não sabem. Tá na Paraíba, o boletim da Secretaria de Saúde informa que em todo o estado, mais de 7 mil pessoas estão em tratamento e convivem com o vírus, mas não desenvolveram a forma agravada da doença, que é a AIDS. E é exatamente para esclarecer melhor as dúvidas sobre esse tema que nós recebemos aqui no estúdio o médico infectologista, o Dr. Fernando Chagas. E você, como sempre, vai poder participar dessa conversa e fazer sua pergunta pelo telefone. Está aí na sua tela, 3216-5115. Fique à vontade, esse espaço, claro, é todo de vocês. Boa noite, doutor. Satisfação recebê-lo aqui mais uma vez. Ter HIV é a mesma coisa que ter AIDS ou são coisas aí parecidas, mas distintas? Boa noite, João. Boa noite. Boa noite a todos que estão em casa. É uma dúvida que o pessoal sempre vem discutir com a gente. Ser portador do vírus do HIV é completamente diferente de você ter ou desenvolver a doença AIDS. AIDS é síndrome da imunodeficiência adquirida. É quando o vírus ele já destruiu a defesa do corpo da pessoa, a imunidade da pessoa. E aparece uma série de doenças, quando a pessoa está com a imunidade destruída, que se ele não tivesse com essa imunidade dessa forma, essas doenças não apareceriam. Isso configura a AIDS. Sim. Uma pessoa numa situação dessa, até mesmo uma doença mais simples que a gente tende a ter durante o ano, uma gripe ou qualquer outra coisa, pode evoluir de forma muito grave, porque a pessoa fica sem defesa. Então, uma coisa é você ter o vírus, por exemplo, a pessoa contrai o vírus, mas ainda não deu tempo da imunidade ser destruída, né? E a outra coisa é desenvolver a AIDS. São realmente coisas diferentes. Assim, não sei se pode ser parecido com a questão disso, que a sífilis, né, fica ali por até 15 anos, né, sem dar nenhum tipo de sinal, né? De repente, ela eclode de forma ali. latente. Sim, exato. Então, é mais ou menos por aí em relação à diferença da AIDS e o HIV. No caso do HIV é o seguinte, o vírus, ele, quando aparece no corpo da pessoa, sim, ele aparece uma série de sintomas no momento pouco depois do contato, que não tem muitas vezes como a gente diferenciar de uma gripe. A pessoa vai ter febre, a pessoa vai ter, por exemplo, esses gânglios inchados e outros sintomas mais. Sim. Depois de um tempo, o vírus, ele, digamos, entra em uma relação com o corpo, que esses sintomas somem e ele começa a destruir a imunidade meio que silenciosamente. Então, meses ou até anos depois, a pessoa vai estar com a imunidade tão destruída que uma série de doenças podem aparecer e isso sim pode se agravar e levar o paciente ao óbito ou a situações, muitas vezes, de um sofrimento muito grande. Algumas doenças que fazem até a pessoa perder movimentos dos membros e outras coisas mais. Doutor Fernando, eu sei que assim, isso já vem sendo debatido há muitas décadas, né? Pelo menos nas últimas 3 décadas para cá. Isso. Né? Mas quais são as formas de transmissão, né, e de contágio com o vírus do HIV? O vírus da AIDS, inclusive, todo esse rótulo em cima do vírus, esse que muitas vezes leva ao preconceito, é muito relacionado à principal forma de transmissão, que é a transmissão sexual, por ser um vírus de transmissão sexual. Então, mais de 90% dos casos realmente relacionados à transmissão sexual. Porém, existem outras formas. Por exemplo, acidentes com agulhas contaminadas, com objetos perfuro-cortantes contaminados também podem transmitir. Mas, realmente, o grande foco é em cima da transmissão sexual, que é onde a gente realmente pode trabalhar na prevenção, usando principalmente a camisinha. Sim. Né? Doutor Fernando, que está conosco é o seu José Paulo de Campina Grande. Boa noite, seu José. José Carlos, aliás, fica à vontade. José Carlos. Ok. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem. Satisfação de falar com você, depois que faz aí o telealerta, viu? Doutor, eu quero saber o seguinte, tem um amigo nosso aqui, que ele tá ele descobriu que estava com essa doença, né? Esse vírus. Aí ele está muito desesperado. Qual é o passo que ele deve tomar agora, a partir desse momento? Quais são os causos que ele deve fazer? Boa noite, Omar, e Deus abençoe a todos, viu? Obrigado. Boa noite. Olha o seguinte, a pergunta dele, ele quer saber no momento que a pessoa tem um diagnóstico, descobre que está com vírus, quais os procedimentos que devem ser feitos, o que é que ele deve fazer? Claro, primeiro buscar a unidade de saúde, de atendimento,
né? Nós temos o melhor programa anti-HIV do mundo. Todos os medicamentos são oferecidos de forma gratuita, né? Existem os profissionais que vão tratar, que são os infectologistas. Então, o ideal é realmente procurar o atendimento com o infectologista, que vão ser feitos alguns exames para procurar saber, existem alguns exames, que é o seguinte, a carga viral, quer saber quantos vírus a pessoa tem no sangue. E outro chamado CD4. CD4 é a célula de defesa, é o linfócito de defesa, para contar. Dessa forma, a pessoa fica sabendo como é que está a defesa dela, se ela já desenvolveu, está próxima de desenvolver, por exemplo, a doença, a AIDS, ou não, e se tem uma quantidade de vírus muito grande no sangue. Por quê? Qual o objetivo do tratamento? É fazer com que a quantidade de vírus suma do sangue. E realmente a pessoa pode viver tendo o vírus guardado, mas sem estar presente no sangue, muitas vezes mesmo sem transmitir. Doutor Fernando, qual é os sintomas que logo aparecem quando você tem, então, o contato com o vírus da AIDS, né? Que alerta ali, que acende a luzinha amarela? Olha, como eu tinha dito, realmente parece muito no início com um quadro febril de qualquer outro vírus. A pessoa pode ter o quê? Pode ter febre, né? Muitas vezes pode até sair mancha no corpo, né? Os gângliozinhos, a axila, o pescoço podem inchar, podem ficar inchados. A pessoa tem perda de peso, a pessoa tem queda do estado geral, pode até ter uma síndrome que a gente chama de gripal mesmo, né? Com tosse, com coriza. É uma coisa muito inespecífica. Então, o que leva a pessoa a pensar é se antes ela teve alguma relação sexual de risco ou alguma situação de risco, um acidente com agulha, alguma coisa assim. Se tiver essa história associada a um quadro febril, é interessante buscar uma unidade de saúde. Se não tem, pode ficar tranquilo que pode ser outro vírus, provavelmente é outro vírus. Ok, doutor Fernando, por exemplo, aqui em João Pessoa, né, especificamente, aliás, na Paraíba inteira, qual é o núcleo de saúde que as pessoas devem procurar se desconfiarem que estão aí acometidas com o vírus da AIDS? Olha, toda unidade básica... Até para se fazer os testes, para ter certeza. Fazer o teste, né? Bom, eu desconfio que estou, né? Para onde eu vou para fazer o teste e confirmar se estou ou não? O diagnóstico hoje é bem simples, é um testezinho rápido, 30 minutos sai o resultado, né? Ele é muito efetivo, esse teste, e ele está presente em qualquer unidade de saúde. Qualquer posto de saúde, muitas vezes aquele PSFzinho perto de casa, tem todos os postos vão estar presentes, vão oferecer à pessoa o teste. E é importante que façam não só ele, né? Tem o da sífilis também, hepatite B também. Importante a gente fazer isso, porque o grande problema que a gente fica querendo identificar são as pessoas que têm o vírus e não sabem. Porque as pessoas que têm o vírus e não sabem, a gente desconfia que podem chegar a 135 mil no país, né? Essas pessoas é que podem estar realmente transmitindo. A gente não tem tanto medo de quem tem o vírus e se trata, porque o portador do vírus do HIV que está se tratando, se a quantidade de vírus do sangue dele estiver zerada, provavelmente ele nem está transmitindo, né? Por isso, uma das grandes formas da gente quebrar a transmissão é iniciar o tratamento de imediato na pessoa assim que ela descobre que tem um vírus. Doutor Fernando, por exemplo, né, assim, nessas últimas 3 décadas, principalmente logo no início lá, né, quando nós víamos os nossos ídolos, né, os nossos ícones, principalmente da música, né, morrendo de AIDS, as pessoas tinham medo. Hoje, a AIDS não mata se você se tratar. Isso, então, tirou o medo das pessoas. Isso significa o quê? Que as pessoas estão ali mais desprevenidas. Demais. E como se prevenir em relação ao vírus da AIDS para a gente não ser acometido por essa doença? Olha o seguinte, nossa geração viu os nossos ídolos, né? A gente viu o Cazuza estampado num jornal, na revista, a gente viu o Freddie Mercury e tantos outros. A geração de hoje acredita, né? A gente, claro, estou especulando, mas a ideia, o que passa é isso, eles acreditam que não se está morrendo mais de AIDS. E não é bem assim, né? Todos os dias alguém morre de AIDS nesse país. E muitas pessoas têm morrido assim. Aquelas pessoas que conseguem o diagnóstico no início e começam a se tratar, tudo bem, eles provavelmente não vão se preocupar com isso, que vão estar controlados. Mas muitas vezes a pessoa, quando vai descobrir, já está muito avançado. Esses, muitas vezes, são os que estão morrendo. E aqueles, obviamente, que estão abandonando o tratamento. Então, a grande arma, realmente, para evitar isso aí, é, primeiro, as pessoas buscarem o exame, né, buscarem um teste rápido nas unidades próximas de casa, e segundo, o uso do preservativo. O uso do preservativo é que tem um impacto muito grande na transmissão, porque é uma medida simples, a gente parece que não dá tanto valor que é tão simples, né, e que realmente mostra que quebra o ciclo de transmissão. Ou seja, a mensagem é a prevenção.
Isso, exatamente. Então, doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Satisfação realmente bastante esclarecedora. Aguardar uma próxima chance de batermos mais um papo aqui sobre saúde para toda a Paraíba que nos acompanham aqui diariamente. Obrigado. Boa noite e até lá. Boa noite.